é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, porque para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes também, e este sabe que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Feche seus olhos. Espírito Santo, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que cada coração aqui seja uma terra fértil para receber a tua palavra, que ao escutar a tua palavra, a fé seja gerada em nós e que frutos eternos sejam gerados na nossa vida, na vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Então, como eu comecei falando com vocês, aqui é a oração de Jesus. Então, ele orou aqui, orou ao Pai, orou pelos seus discípulos, orou por aqueles que viriam a crer nele pela pregação dos discípulos. E o que a gente pode esperar sobre esse capítulo, né? Então, eu coloquei aqui duas coisas. A primeira é aqui, como nós começamos falando, a oração do nosso sacerdote. Eu queria explicar, né? Sacerdote era alguém que intercedia pelos outros. Então, quando a gente volta lá no Velho Testamento, por exemplo, tinha uma pessoa que era escolhida para representar os homens perante Deus, que era o sacerdote. Então, ele ia lá, oferecia sacrifícios para que as pessoas fossem perdoadas, ele orava e Deus falava com ele falava com o povo. Então, o sacerdote, ele tem essa função de estar ali intermediando Deus e o homem. E Jesus, ele vai ser apresentado para a gente como nosso sacerdote. Lá em Hebreus, no capítulo 5, versículos 5 e 6, está escrito assim: por isso Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo: você é meu filho, hoje eu o gerei. E outra passagem diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Como assim a ordem de Melquisedeque? Para ser sacerdote, naquela época, tinha que ser descendente lá da tribo de Levi, Levi lá o filho de Jacó. Jesus, ele não era, né, da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Aquela música, né? Ele é o leão da tribo de Judá. Se você não entendia, agora você entendeu por quê. Ele é descendente de Judá. E aqui está falando que ele é da ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque é um cara sinistro que aparece do nada lá em Gênesis. Gênesis 14, do versículo 18 ao 20, está escrito assim, ó: Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, também nem é sacerdote, trouxe pão e vinho, abençoou a Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. Então, lá naquela época, lá em Gênesis, lá na época de Abraão, aparece esse Melquisedeque, e a palavra de Deus vai dizer que ele era sacerdote.
E aí a palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele é da ordem desse Melquisedeque. Então, por isso que Jesus, ele pode ser chamado nosso sacerdote. Então, por que, né, oração sacerdotal? Porque nós temos ali o nosso sumo sacerdote intercedendo por nós. Ele está conversando com Deus, falando com Deus, intercedendo pelos seus discípulos. E ele é o próprio Deus. Então, o nosso sacerdote é o próprio Deus, a gente interage com o próprio Deus. É uma bênção. E a segunda coisa que a gente pode esperar sobre esse capítulo, que eu queria que a gente se assentasse, é oração segundo a vontade de Deus. 1 João, lá no capítulo 5, versículo 14 e 15, diz: estamos certos de que ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que ele ouve nossos pedidos, também sabemos que ele nos dará o que pedimos. O que está falando aqui? Sempre que você pedir alguma coisa para Deus que está de acordo com a vontade dele, você será respondido. E esse texto aqui que a gente leu, gente, nada mais é do que Deus Filho orando a Deus Pai. Se tem uma coisa aqui que Jesus está orando, é a vontade de Deus, porque Ele mesmo é Deus. Então, isso aqui, a gente pode olhar para essas escrituras, para isso aqui que está escrito, a gente pode colocar toda a nossa fé, crer com todas as nossas forças que tudo que está escrito aqui, o que ainda não foi cumprido, vai cumprir. E aqui, não sei se vocês separaram, mas lá a partir do versículo 20, Jesus está orando por você. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Por que vocês estão aqui? Porque um dia os apóstolos pregaram. Um dia eles foram mártires e pregaram essa palavra e por isso nós estamos aqui. Então Jesus, você pode colocar seu nome aí. Ó. Minha oração não é apenas por eles, mas por Ellen, por Natália, por Alisson. Jesus estava orando por você. Então, tudo isso aqui que ele está falando vai se cumprir na sua vida, porque é a vontade de Deus sendo orada. É a vontade de Deus que está sendo intercedida aqui. E nós podemos crer que tudo isso vai se cumprir. Então, tudo que a gente for estudar aqui, eu quero realmente que vocês coloquem fé nisso. Tomem para si essa palavra. O que Jesus está orando, eu quero isso na minha vida. E eu vou crer com todas as minhas forças que isso vai acontecer, porque é a palavra de Deus que está sendo pregada, é a palavra de Deus que está sendo orada. Isso vai acontecer. Então, tudo que a gente for fazer aqui, tudo que a gente for ver, você pode tomar para você, você pode absorver para a sua vida e viver de acordo com essas verdades. Amém? Nós vamos começar destrinchando esse trecho, essa perícope. Vamos começar vendo, nós vamos nos esmerar hoje, se Deus quiser, do versículo 1 até o 6, um pouquinho do 6. E aí o que acontece? Não sei se vocês perceberam, mas toda hora Jesus ele fala uma coisa, aí ele parece que muda de assunto, depois volta lá naquela outra coisa, aí tem um negócio do versículo 2, que depois ele complementa lá no 24, então a gente vai ficar fazendo isso aqui. Aí você fica atento, mas eu escrevi ali, ó. Agora a gente vai estudar o primeiro e o quinto versículo, você que gosta de anotar para não ficar perdido. E está escrito assim, o primeiro lá, né? Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho para que ele te glorifique. Então vamos entender o que está escrito aqui. Primeira coisa, né? Pai, chegou a hora. Chegou a hora do quê? Da crucificação. Jesus estava falando que chegou a hora dele ser entregue como cordeiro, né? Quando a gente olha para outras partes do Evangelho, diversas vezes a gente vai ver os fariseus e os líderes daquela época se reunindo, tentando pegar Jesus, tentando capturar Jesus, tentando prender ele, armando planos para poder que ele seja morto. Eu até anotei aqui lá em João, capítulo 11, do versículo 45 até o 57, a gente já estudou, mas depois você pode voltar lá no capítulo 11. Vai falar sobre os fariseus, eles arquitetando porque eles queriam pegar Jesus e queriam matá-lo. Só que nunca deu certo. Todas as vezes que eles tentaram, não deu certo. Por quê? Porque ainda não tinha chegado a hora. Não estava na hora do cordeiro ser morto. Não estava na hora de Jesus ser exposto como o Salvador pregado na cruz. Mas agora ele ora: Pai, chegou a hora. Chegou a hora de eu ser crucificado. Então, Jesus está falando que está na hora. E por isso que eles conseguem prender Jesus. Depois a gente vai ver, glorifica o teu filho. O que isso significa? Chegou a hora, glorifica o teu filho. Até coloquei aqui. Glorificar, glória. No Novo Testamento, a palavra glória, ela vai significar doxa. Aí, no caso, glorificar vai ser essa palavra, doxazo. Eu acho que é assim que fala. Doxazo. Deve ser dessa, né? Doxazo.
O que significa? Glória. Fazer a dignidade e o valor de alguma pessoa ou coisa se manifestarem e serem reconhecidos. Então, quando Jesus está falando aqui, glorifica o teu filho, ele está orando para Deus, para que o valor dele seja manifesto, seja conhecido. Para que nessa hora que chegou, que é a crucificação, quando ele fosse crucificado, ele resplandecesse, para que ele fosse conhecido, para que a majestade, a dignidade dele fosse revelada naquele momento. Então, Jesus ele está mostrando ali que a cruz vai ser o lugar onde a glória de Deus vai ser manifesta. Jesus ele está atribuindo à sua morte de cruz o valor de revelar o Filho de Deus. Vocês conseguem entender isso? A cruz, ele vai morrer, gente. Para e pensa. Deus. Pensa aí, Deus. Não sei como que é Deus na sua cabeça, mas Deus. O Criador do universo, do mundo inteiro. Finge que eu sou Deus, tá? Isso aqui é o mundo. Eu criei esse negócio aqui. A diferença de tamanho. Aí eu vou lá e falo, vou me minimizar para caber dentro desse negócio aqui, do tamanho de uma formiguinha bem pequenininha. Isso é Deus. Se esvaziando da glória. E Deus morre. Deus morrer. Isso cabe na cabeça suas? E aí Jesus está falando, na cruz, o Filho de Deus vai ser glorificado, vai ser revelado. Não dá, é um negócio grande demais. E é isso que Jesus está falando aqui. Ele está atribuindo à cruz o lugar onde a glória de Deus será revelada. Então, por que o Filho é glorificado na cruz? Porque quando a gente olha para a cruz, ela revela um cordeiro perfeito morrendo para salvar a vida de pecadores como eu e você. Quando a gente olha para a cruz, a gente vai ver o que era necessário ser feito para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos perdoados. Então, Jesus ele morre ali, quando a gente olha para a cruz, a gente olha para aquela morte ali, Deus perfeito, sem pecado, morrendo, ele está revelando o Salvador. Então, quando a gente olha para a cruz, o Salvador ele é revelado. Jesus é glorificado ali como? Revelando ao mundo quem é o Salvador. Durante todo o Velho Testamento ali, durante toda a história, a gente vê as promessas messiânicas, né? Deus falando, eu vou enviar um Salvador, vai ter um Messias que vai libertar o meu povo. E finalmente esse Messias chega. E a cruz revela quem é esse Messias, revela essa glória. Então Jesus, ele está sendo glorificado ali, revelando ao mundo o Salvador. Ele está mostrando para a gente a salvação. E depois a gente vai para a próxima parte, que é para que o teu filho te glorifique. Então vai ser na mesma linha, né? Algo que aconteceu para revelar a majestade do filho, vai acontecer também algo para revelar, para que o filho revele quem o pai é, quem Deus é. Então, para que o teu filho te glorifique. A morte do filho vai revelar um Deus amoroso que fez o impossível para nos adotar como filhos dele. Então, quando a gente olha para a cruz, a gente vê a revelação de Deus para a humanidade. É como se a revelação que Deus tinha, ela sofresse um upgrade. Deus tinha lá uma revelação, as pessoas conheciam Deus de uma forma, e a partir da cruz, as pessoas passam a conhecer a Deus de outra forma. Então, Jesus ele veio revelar para a gente. E o que Jesus vai revelar para a gente sobre Deus? A paternidade. Ele veio revelar que Deus é Pai. Quando nós olhamos para a cruz, a gente vê ali o que Deus foi capaz de fazer para nos adotar como filhos. Porque Jesus, quando ele sobe ali naquela cruz, ele era o filho único. Ele era o único filho de Deus. A partir do momento que ele morre, ele deixa de ser o único para ser o primeiro. E todos nós somos adotados como filho dele. Então, como que a cruz vai revelar a glória de Deus? Vai revelar ali para a gente um Deus que é pai, um Deus que faz de tudo pelos seus filhos, que faz de tudo para adotar os seus filhos, inclusive entregar o seu único filho, para que todos nós fôssemos adotados. Então, Jesus é revelado, e lá no versículo 23, do isso aqui que a gente leu, está escrito assim: para que todo o mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Então, o que Jesus está falando aqui? Vocês conseguem entender isso? Nós somos amados do mesmo tanto, do mesmo tanto.
que Jesus era amado por Deus. Então, o mesmo amor que Deus Pai tinha por Jesus, ele tem por nós também. E ao olhar para a cruz, nós vemos isso. Ao olhar para a cruz, nós vemos o que Deus foi capaz de fazer para nos ter por perto. O que isso muda na sua vida? Sério mesmo, para e pensa. O entendimento de que Deus, ele te quis, a ponto de entregar o Filho único dele para te ter. Como que você vive a partir de agora? Como que você vive sua vida? É isso que Jesus veio revelar. E atrelado com isso, a gente vai lá para o versículo 5, né? A humildade de Jesus, ela é revelada. O que está escrito? Agora, Pai, glorifica-me e leva-me junto a ti, para que a glória que eu tive ao teu lado antes do princípio do mundo. Então, antes do princípio, Jesus, ele tinha uma glória, e isso lembra a gente lá do versículo 1 de João 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Então Jesus, ele revela aqui que ele estava com Deus antes do mundo ser formado. Ele estava ali na fundação do mundo, ele participou da fundação do mundo, então ele está se revelando ali tão eterno quanto Deus. Jesus está se revelando como Deus. Jesus está revelando aqui para a gente, nesse versículo 5, que ele é Deus, como Deus Pai. E agora você pensa a humildade de Jesus. Nós vemos assim como que Jesus ele se desfaz completamente do esplendor da sua glória, de todo o brilho, de toda a realeza, de toda a majestade que ele tinha para se fazer carne e vir a esse mundo. Que nem deu exemplo, né? Isso aqui é o mundo, eu sou Deus, aí eu vou lá e me minimizo para poder caber aqui dentro. Lá em Filipenses, aí se vocês quiserem abrir, Filipenses 2, do versículo 5 ao 11, vai estar expressando isso para a gente de uma forma muito clara do que é essa humildade de Jesus. Filipenses 2, do 5 ao 11, diz assim: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Tem a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Em vez disso, ele esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Então, Jesus, ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo que ele deveria se apegar àquilo. Ele se esvaziou, assumiu a posição de escravo, nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar que está mais alta honra, ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então, aqui está falando, né? Por isso, por que Deus exaltou Jesus sobremaneira e colocou sobre ele o nome que está acima de todo nome? Porque antes ele se esvaziou. Ele se esvaziou de toda a glória, de todo o esplendor que ele tinha, de toda a majestade, e se fez como um ser humano. Gente, imagina Jesus se fazer como um bebê totalmente necessitado e vir ao mundo dependente de uma adolescente de 15 anos, que era Maria. Essa é a humildade de Jesus. Ele se esvazia, se faz como servo. E por causa disso, Deus dá a glória para ele. Então, em ambas as passagens, quando a gente pega tanto em João quanto aqui em Filipenses, a gente vai ver que o caminho da glória, o caminho que Jesus vê ali, é a cruz. E aí eu pergunto, qual que é o nosso ideal de glória? O nosso ideal de glória não é esse. O nosso ideal de glória não é se esvaziar. O nosso ideal de glória não é abrir mão dos nossos privilégios. Não, pelo contrário, a gente considera uma pessoa glória quem é? A pessoa mais rica, a pessoa que veste as melhores roupas, a pessoa que tem os melhores carros, a pessoa que tem a maior fama. E aqui Jesus está mostrando para a gente que é o oposto. E para Jesus, glória é revelar Deus Pai. Para Jesus, a glória que ele tinha era revelar quem Deus era. E para nós só saberemos que nós temos vivido uma vida de glória se nós realmente temos manifestado e refletido quem Deus é. Se nós somos realmente cristãos, como semelhança, né, de Cristo, nós só vamos saber que nós somos realmente como Jesus, se a nossa glória for revelar ao mundo quem Deus é. Mesmo se isso implicar, e eu já adianto que vai implicar em sofrimento,
em dor, em esvaziação, em perseguição, em morte. Quantas pessoas que são perseguidas e mortas hoje por causa do Evangelho? Para glorificar a Deus, para revelar ao mundo quem Deus é, para revelar que Deus ele é digno de tudo, inclusive da minha vida, se eu precisar morrer por Ele. Qual é o seu ideal de glória? O caminho de glória que Jesus faz é a cruz. Ele morre, ele se esvazia. E a gente? Que tipo de glória que a gente tem procurado? Como que a gente tem vivido a nossa vida? Como que nós temos sido realmente cristãos? Eu tenho aberto mão dos meus privilégios para servir aos outros? Eu tenho me esvaziado, às vezes você está ali, você foi injustiçado. Claramente você foi injustiçado, mas por amor ali você poderia abrir mão ali do seu privilégio e servir e amar aquela outra pessoa que te injustiçou? Por amor você poderia abrir mão de um conforto seu para que outra pessoa conhecesse a Cristo? A nossa glória deve ser revelar Deus, assim como a glória de Jesus era revelar o Pai. E para isso ele morreu. Continuando aqui, agora a gente vai lá para o nosso versículo 2. Nós vamos ver agora sobre a soberania, serviço e glória. Versículo 2, 4 e 6. Vamos ler o 2 e o 6 primeiro. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Versículo 6. Eu revelei teu nome àqueles que o mundo me deste, que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Então, o que a gente está vendo aqui, em primeiro lugar, é sobre a soberania de Deus Pai. E, principalmente, o versículo 6 vai estar mostrando isso, né? Deus, ele escolhe as suas ovelhas. Ele escolhe quem ele vai colocar sob os cuidados de Jesus. E a gente estudou isso lá no capítulo 10 de João, do versículo 27 a 29. Eu vou ler para vocês. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isso é Jesus falando. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão, pois meu Pai as deu para mim. E Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. Então, as ovelhas que Jesus tem, o próprio Pai que deu para Ele na soberania. A palavra está sendo muito clara aqui. Então, Deus ele é soberano e Ele escolhe quem é que vai estar sob os cuidados de Jesus. A próxima coisa que a gente vê aqui é a sujeição do Filho. Jesus, sendo Deus, ele escolhe se submeter ali à autoridade de Deus Pai. Então, a gente vê essa entrega de Jesus, essa humildade de Jesus. E a gente vê também que ele foi fiel ao trabalho que lhe foi confiado. Ele fala, né? Eu cuidei delas. Cadê o versículo? Ninguém pode arrancá-las da minha mão, pois meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso do que todos. Ele vai falar, né? Eu revelei o teu nome, aqueles que me deste, eles sempre foram teus, tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Então Jesus ele está mostrando que ele foi bem sucedido naquilo que Deus colocou nas mãos dele. Aquilo que Deus colocou, aquilo que Deus deu para ele, ele foi lá e fez. E aqui a gente aprende, né? Porque Jesus, ele veio nos ensinar como ser um filho de Deus. Ele veio aqui nos mostrar como que é o comportamento de um filho de Deus. E se você é um filho de Deus, você vai querer ser desse jeito. Se submeter à autoridade de Deus e ser fiel ao trabalho que Ele colocou nas tuas mãos. Então, independente do que Deus mandar você fazer, você vai se submeter à autoridade dEle. E você vai fazer com zelo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. E aí a gente já puxa lá o versículo 4, né? Como que Deus é glorificado? O versículo 4 está falando. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Então Jesus está falando. Eu glorifiquei ao Pai, completando a obra que Ele me deu para fazer. Então como que nós podemos glorificar a Deus? Às vezes você está aí, nossa, eu queria glorificar a Deus com minha vida, não sei o quê. O que significa isso? Cumprindo com zelo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, não importa o que seja. Às vezes a gente fala isso e vem na cabeça nossa assim, não, quem vai glorificar a Deus então é a pastora, porque ela foi chamada por Deus e ela tem um chamado ministerial lá da igreja de subir no púlpito. Quem vai glorificar a Deus é a galera do louvor, porque né, eles estão no altar ministrando ao Senhor. Você também, se você não tiver nenhum desses cargos. Isso também, claro, né? Porque foi dado por Deus. Mas você lá na sua casa, os filhos que Deus confiou nas suas mãos, você que é mãe, você que é pai, você vai glorificar a Deus sendo o melhor pai, a melhor mãe.
que você puder ser. Você que é filho, você tem um pai e uma mãe aí que você precisa se sujeitar a eles. Então, como que nós glorificamos a Deus? Sendo obedientes, cumprindo a palavra de Deus, honrando os nossos pais. Às vezes você está lá no seu trabalho, né? Você é um consultor de empresa, você é uma professora. Você vai glorificar a Deus dando o seu melhor. Temos aqui nossa doutora Nádia. Ela vai glorificar a Deus sendo a melhor advogada, né, Nádia? Melhor advogada que ela puder. Então, nós glorificamos a Deus com aquilo que nós temos nas nossas mãos. Às vezes você está lá, nossa, mas eu só sou uma dona de casa. Gente, só não. Primeiro que dona de casa faz 300 milhões de coisas todos os dias, né? Só não. Então, você vai glorificar a Deus quando você cuida bem da sua casa, quando você cuida bem da sua família, quando você faz aquilo com amor, com zelo, porque é aquilo que tem nas suas mãos agora. Você vai glorificar a Deus sendo um estudante, porque é isso que tem nas minhas mãos agora. Então, eu vou dar o meu melhor aqui nos meus estudos. Então, às vezes a gente fica querendo mistificar muito as coisas, né? Como que eu vou glorificar a Deus? Como que Deus vai resplandecer? Fazendo o seu trabalho muito bem feito. Imagina só um mundo. Imagina um mundo ideal na sua cabeça aí, ó, onde cada pessoa cumpre com zelo e o melhor que ela puder, cada pessoa de cada função, todas as pessoas, imagina, gente, os políticos, se todos os políticos do Brasil cumprissem com zelo aquilo que está nas mãos deles. As pessoas da área da saúde, as pessoas da área da educação, o mundo ia resplandecer a glória de Deus assim de uma forma linda. Não resplandece por quê? Porque a gente não faz o que a gente tem que fazer. Às vezes uma coisa mínima, a gente pega e faz de qualquer jeito, né? Então, como que nós glorificamos a Deus? Como que nós revelamos ao mundo quem Deus é? Como nós revelamos a majestade de Deus, que é o significado de glória, né? Fazendo bem feito aquilo que temos para fazer, como Jesus fez, tendo Jesus como nosso padrão, como nosso ideal, fazendo o que Ele nos manda. Alguém quer falar? Vocês estão calados hoje. O microfone está ali, ó. Tá bom, não quer não. Próximo. A vida eterna. Essa é a minha parte favorita. Versículo 3. Ficou com dúvida lá na outra? Vocês têm dúvida? Deu para entender? Então tá bom. Tem que perguntar, viu? Quem está com dúvida. Não existe pergunta besta. Vamos lá. Versículo 3. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Gente, a gente fala de vida eterna, e eu nasci na igreja, e aí eu sempre tinha tipo assim, vida eterna. Tipo, um negócio lá longeão, assim, sabe? Tipo, depois que eu morrer, a vida eterna chega. Que aí eu vou viver para sempre. Meu ideal de vida eterna era esse. Só que não é isso que está escrito aqui, não. Jesus está falando. A vida eterna é conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Até coloquei ali. A eternidade, ela começa agora. A eternidade, ela é para ser vivida agora. Ela já começou já. Se você conhece isso aqui de Deus, você já começou a vida eterna na sua vida. Aqui está. Conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Então, quando a gente puxa lá do iniciozinho, né, no versículo 1 e versículo 2, Jesus, ele glorifica ao Pai, revelando ao mundo quem o Pai é. Depois a gente vê que o Filho ele recebe toda a autoridade para glorificar ao Pai, ou seja, revelar ao mundo quem Deus é, dando vida eterna aos que lhe pertencem. Então, a consumação do dever de Jesus, da tarefa que Jesus tinha de revelar ao mundo, de glorificar Deus, está ele entregando a vida eterna, porque a vida eterna é conhecer o único e verdadeiro Deus. Então, quando você é de Jesus, você já tem a vida eterna. Ser de Jesus é poder conhecer ao único e verdadeiro Deus. Vocês têm noção do que é isso? Isso é grande demais. E eu coloquei aqui, né? Conhecimento que transforma, porque, gente, existe diferença entre conhecer e saber. Saber é um conhecimento, é informação. Existem muitas pessoas que sabem muitas coisas sobre Deus. Você pode sair perguntando aí, as pessoas sabem Deus. Tem pessoas que sabem, já leram a Bíblia várias vezes e sabem muitas informações, tem muita teoria ali na cabeça dela.
mas elas não conhecem a Deus de verdade. Porque o conhecimento ele é algo que vai mais íntimo, é algo que vai mais profundo, é algo que ele é de uma forma íntima, sabe, da pessoa. Se eu perguntar para Diego, narre para mim quem é o meu pai, Sandro. Fale, o que você sabe sobre ele? Irmão Sandro. Irmão Sandro. Irmão Sandro. Irmão Sandro é um pai dedicado, que eu sei dele, né? Alguém apaixonado por motos. Tem um defeito, que é ser atleticano. Professor de biologia também, sim, muito apaixonado pela profissão, né? Quando você conversa com ele sobre biologia, você vê o quanto que ele gosta. Né? E é isso, um cara muito agradável, divertido, né? Dança Michael Jackson como ninguém. Esse é o que Diego sabe sobre meu pai. Agora eu vou falar do meu pai, tá? Meu pai, a comida favorita dele é torresmo. A sobremesa favorita dele é doce de leite. Quando ele tá fazendo gracinha, ele entorta a boca pro lado assim, um pouquinho, tipo, assim, um negócio meio assim. Então, quando ele tá tentando me enganar, eu sei, por causa da cara dele, tá estampada, eu sei que ele tá tentando me enganar. Ele adora me pirraçar enfiando o dedo no meu sovaco. Adora. Ele gosta de... Eu não sei se é um amor de ódio, uma relação de amor e ódio, assim, com política. Eu acho que você, não sei se o Diego sabia disso. Com política, então ele gosta de discutir sobre o assunto. Eu sei que quando eu dou aula aqui na EBD, ele fica todo orgulhoso, porque eu vejo na cara dele, quando eu estou preparando a aula, ele fica assim, olhando assim. Eu sei que ele tá. Então, vocês percebem que eu consigo perceber detalhes? Diego nunca saber que o meu pai está contando uma mentira para ele, só de olhar para a cara dele. Eu sei que meu pai está contando uma mentira, porque eu convivo com ele tem 22 anos. Então, conhecer é uma coisa muito íntima, é uma coisa questão de detalhes. Então, às vezes, seu marido, você pode pensar aí no seu marido, na sua esposa, às vezes no seu filho, você conhece coisinhas sobre ele que ninguém mais sabe. Um jeitinho, um jeito de olhar, um jeito de fazer alguma coisa, um gosto pessoal, às vezes um tipo de paixão que ninguém mais sabe, você sabe que aquela pessoa tem, porque você não só sabe sobre ela, você conhece, porque você convive. Eu convivo com meu pai há muitos anos, desde que eu nasci. Então eu conheço ele de verdade, de forma íntima. Sei de sonhos que ele tem, eu sei de vontades que ele tem. Então, o que é conhecer a Deus? Jesus está falando aqui que a vida eterna é conhecer o verdadeiro Deus. Jesus está falando aqui que a vida eterna é você ter essa relação tão íntima com Jesus, tão pessoal, sabe? A vida com Deus não é simplesmente você aceitar Jesus como seu salvador e viver lá como Jesus lá na China, eu sei aqui, com uma relação super fria, uma relação apenas de um senhorio. Não, gente. A vida eterna é conhecer ao único e verdadeiro Deus. Você pode viver de uma forma íntima, de uma forma pessoal, saber do que Deus gosta, saber do que está no coração dele, saber quais são os sonhos dele, saber o que Deus vai fazer hoje na vida de Natália. Eu posso saber. Se Deus quiser me contar, ele pode me contar, porque eu tenho essa intimidade com ele. O que a Bíblia vai chamar de os profetas de Deus. A gente mistifica muito essa palavra, né? Os profetas de Deus. Profeta é um amigo de Deus. A Bíblia vai falar, por exemplo, que Abraão era profeta. O que Abraão era, gente? Deus, quando ele estava indo destruir Sodoma e Gomorra, ele para na casa de Abraão, toma um café com ele, ceia lá e fala, ô Abraão, eu estou indo ali fazer um negócio, destruir uma cidade. E aí Abraão conversa com ele, intercede Deus, mas e se tiver os justos? Então tem todo aquele diálogo ali. Então Deus, ele parou para falar com Abraão. E ele ainda fala, será que eu vou esconder de Abraão o que eu estou indo fazer? O meu amigo. Ser profeta, ser íntimo de Deus é ser amigo dele. Qualquer um aqui pode ser profeta de Deus. Luiz, profeta de Deus. Olha que glória. Então Jesus é um amigo, ele vai ser amigo íntimo de Jesus. É você saber do que está ali no coração dele. É você saber, é você conhecer, você está tão perto que você sabe o que ele pensa. O que ele pensa a seu respeito, o que ele pensa a respeito daquela pessoa que você tanto ama. Então, quando você é íntimo de Jesus, você vai para o seu quarto de oração e você fala, Deus, o que você tem para a vida desse meu amigo? E aí Deus te conta, e você vai lá e fala, olha, Deus me falou uma coisa sobre você. Eis que te digo, foi me revelado num sonho profético.
Porque Deus te contou. Por quê? Porque você é um amigo íntimo dele. Essa é a vida eterna que Deus tem para nós. Fala, Didi. Você falando aí o que me ocorreu e que a gente tem que lutar para que não vivamos assim, é que muita gente está tentando fazer networking com Deus. A gente aprendeu essa palavra, aprendeu esse conceito, né? Networking. Ou seja, vou me relacionar com pessoas que podem me dar alguma coisa. Né? E você, o pai, nunca fez networking com você, porque você não tinha nada para oferecer para ele. Pelo contrário. E é assim, Deus não está com você para fazer networking, Ele está com você porque Ele te ama. E assim também deveria ser a nossa relação. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque o mundo tem nos feito viver por relações utilitaristas. Então eu me aproximo de André porque André tem, ela tem um conhecimento maior que o meu. Eu me aproximo porque ela tem um recurso que eu posso aproveitar. Porque talvez ela vai me apoiar em outra situação e eu começo a me relacionar com as pessoas, as 5 pessoas que eu quero ser igual, como é que é? E você é a média das 5 pessoas que você está junto. E tudo bem, tem uma verdade nisso, mas isso, quando levado ao exagero, é uma doutrina satânica, onde você só se relaciona com pessoas por interesse. Então você nunca vai se aprofundar numa relação de carinho, de amizade, nunca vai ser prazeroso sua emoção, sua oração, nunca vai ser prazeroso estudar a palavra. Por quê? Porque toda vez eu estou vindo para buscar uma bênção. Eu estou vindo porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, aí eu me entrego a Jesus naquele momento, porque eu preciso. É networking, gente. E isso talvez para começar a nossa vida cristã, tudo bem, o Senhor, Ele aceita todos, né? Vem cá, vem a mim todos vós que estáis cansados. Mas para aqueles cristãos que continuam e que querem ir para uma relação de intimidade, você tem que dar um passo além. É realmente entender que Ele te ama, né, que Ele te ama. Ela falou, uma palavra que ela falou muito forte, Deus te ama assim como Ele ama Jesus. Você já pensou nisso? Gente, então não dá para você ficar triste porque um Zé Mané te rejeitou. Tem muita gente que está desolado porque foi rejeitado por uma pessoa, mas o Rei do Universo te ama. Será realmente que a opinião desse Zé vale tanto? Para te deixar para baixo? Então toma cuidado, né? Você não faz network com o pai. Você entra na relação porque é bom, porque é prazeroso, porque você quer ser como ele, porque você quer agradá-lo. E as bênçãos vêm, porque nosso pai é generoso. Mas não é por isso que eu estou com ele. E se não vier também, eu continuo com ele. Amém. Então, para além de meras informações, nós podemos nos conectar com Deus de forma íntima e pessoal. Íntima e pessoal. Se das coisas tudo que foi falado aqui, se você quiser gravar só uma, grava isso. Você pode se relacionar com Deus por causa do sacrifício de Jesus, de forma íntima e pessoal. Que nem eu falei, gente, é conhecer o coração de Deus, o que Ele sonha, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que Ele está fazendo hoje. O que será? Nossa, bom dia, Deus. O que o Senhor vai fazer hoje? Eu quero fazer também. É você ter um relacionamento tipo que Deus vai te parar e falar, olha, eu tô indo fazer algum negócio na vida daquela pessoa ali. Você quer participar? Caio quer falar. Você quer participar? Agora vou esperar aqui. Só complementando o que você falou, a diferença de conhecer e saber. Conhecer, eu estava lendo aqui minha Bíblia, ela tem alguns pedacinhos para refletir, né? E ela está falando sobre a vida eterna. E Jesus fala que a vida eterna, basicamente, é conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus como por ele enviado, certo? Só que, você mesmo falou, não é assim que funciona, não é tão simples, porque muitas pessoas vão se perder, mesmo tendo conhecimento de Deus, sabem que Deus está ali, que Ele existe. É tanto que Jesus fala depois que muitas pessoas vão falar assim, mestre, nós fizemos tanto por você, nós fomos fazer muitos projetos, não sei o quê, a gente, sabe, investiu tempo expulsando demônio. Sim, expulsando demônio. Só que ele vira para essas pessoas e fala, eu não te conheço. Mas por quê? Conhecimento teológico, ele não basta. Não basta você simplesmente abrir a sua Bíblia e ler. Não basta. Você tem que vivenciar. E essa vivência, ele deixou um pedacinho aqui que eu achei muito interessante, eu vou ler pro pessoal, que ele fala assim,
Mas como se dá este conhecimento que salva? Alguém foi muito feliz ao descrever essa experiência da vida de uma pessoa que experimentou tal tipo de relacionamento com Deus. Leia e reflita. Ele pediu forças para que pudesse atingir os objetivos. Foi feito fraco para que pudesse obedecer. Pediu saúde para poder fazer coisas maiores. Foi feito enfermo para que pudesse fazer coisas melhores. Pediu riquezas para que fosse feliz. Foi-lhe dada pobreza para que fosse sábio. Pediu poder para que tivesse o louvor dos homens. Foi-lhe dada a fraqueza para que pudesse sentir a necessidade de Deus. Pediu tudo que pudesse desfrutar a vida. Foi-lhe dada a vida para que pudesse desfrutar de todas as coisas. Nada obteve do que pediu, mas recebeu tudo o que esperava. Sua oração foi respondida. Ele é muito abençoado. Deixou esse versículo aqui, esse textinho aqui, por causa desse versículo aí, João 3. Amém. Então ali, como o Caio falou, é vivência. É vivência. Não é simplesmente saber só a letra, sabe? Só o que está escrito, mas essas palavras tomarem vida dentro de mim. E eu vivenciar, eu experimentar Deus no meu dia a dia. Anseio pela eternidade. Lá em Eclesiastes. Peraí que eu me perdi. Em Eclesiastes 3:11 vai dizer assim: Ele fez tudo belo a seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez, do começo ao fim. Então, a primeira coisa que está falando aqui... Não sei se eu vou... Não. A primeira coisa que a gente está vendo aqui nesse versículo é que Deus, ele nos fez com anseio de conhecê-lo, porque essa eternidade é conhecer a único e verdadeiro Deus, e a palavra está dizendo que ele colocou a eternidade dentro de nós. Ele nos fez com esse anseio por conhecê-lo. Então, às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente fica assim, nossa, eu estou sentindo falta disso, falta daquilo. Nossa, tem essa dificuldade aqui que eu não consigo largar, tem esse pecado que ele vive na minha vida, eu não consigo largar. Eu te garanto que isso é fruto do seu anseio, do anseio da sua alma, querendo buscar Deus. Só que você, às vezes, ao invés de correr para Deus, está correndo para outros lugares. Então, existe dentro de nós esse anseio por conhecer a Deus, esse anseio por buscar a Deus. Essas pessoas que estão aí fora, que não conhecem a Deus, estão com um sorriso no rosto, não acredite no sorriso do rosto delas. Elas não têm o maior anseio da vida delas suprido. É um sorriso falso. As pessoas que não conheceram a Cristo, não acredite na felicidade que ela mostra para você que ela tem, porque ela não tem. O maior anseio dela não foi suprido. Existe um vazio enorme dentro dela, porque existe dentro do nosso coração um anseio por conhecer a Deus. Se eu não conheço a Deus, eu estou vazio. Tem um buraco dentro de mim. E o que a gente vê aqui também, né? Ele vai falar nesse versículo, sem que consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. O que isso significa? Significa que tem mais. É como se, é um tipo de conhecimento, é eternidade. Pensei, Deus é eterno, Deus sempre existiu, Deus sempre vai existir. Ele é enorme, gigantesco, não consigo nem mensurar qual que é o tamanho de Deus. E aí vai falar que dentro do meu coração existe um anseio por buscá-lo. Mas aí também vai falar que... Cadê? Sem que eu consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Ou seja, eu nunca vou conseguir entender tudo. Sempre tem mais um pouco para aprender. Sempre tem mais de Deus para eu conhecer. Sempre vai ter um lugar mais fundo. Quando você chegar no momento da sua vida cristã, que você falar, não, conheci Deus. Conheceu não. Eu te garanto que tem mais para você aprender. Eu te garanto que tem mais um lado da face de Deus que ainda não te foi revelado. E a gente tem que se agarrar nisso, porque às vezes a gente pode ficar muito desesperançoso, né? A gente passa por problemas, passa por dificuldades, por certas situações, a gente fica, cara, cadê Deus? E a verdade, e que eu tenho experimentado, e que eu tenho aprendido, é que tudo que acontece com a gente, de bom ou de ruim, serve como uma ponte para que a gente conheça Deus de uma forma como a gente não tinha conhecido antes. Então, às vezes, quando você passa por uma situação que você não está entendendo, por um momento difícil, um momento na sua vida cristã que está um negócio esquisito, que você não consegue entender o que está acontecendo, eu quero que você se firme numa verdade aqui hoje. O conhecimento de Deus, ele é infindável.
Você não conheceu tudo de Deus que tinha para ser conhecido. E tudo que nós passamos é como uma porta para que mais de Deus seja revelado, para que mais vida eterna encha a minha vida, para que a vida abundante esteja dentro de mim. Tem muito a ver com o que Caio leu ali, né? Você pede uma coisa, Deus te dá outra, você fica, ué. E aí você acaba conhecendo algo de Deus que você não conhecia. E isso é infinitamente melhor. Isso é infinitamente mais prazeroso, porque é o seu coração ali sendo satisfeito, é o seu anseio pela eternidade sendo suprido. Você está conhecendo mais de Deus. Então, não desperdice as oportunidades de conhecê-lo. A gente vai falar mais disso mais para frente nos outros versículos, nas próximas aulas. Mas a comunhão é um lugar maravilhoso para você conhecer mais de Deus. Dificuldades, sofrimento, a Bíblia, obviamente. Então, se você não está lendo sua Bíblia, você é doido. Então, aproveite cada momento para receber mais da vida eterna, que é conhecer a Deus. Eu queria fazer uma coisa aqui. Eu queria que você fechasse seus olhos e você pensasse, respira fundo, solta. Pense aí na grandiosidade do que significa você conhecer Deus. O Deus Criador, o Deus que fez o mundo, que fez as galáxias, cada estrela, ele chama cada estrela, cada planeta pelo seu nome. Ele fez cada árvore. Quem já foi na praia sabe o tamanho do mar. Deus fez aquele mar com todos os bichos que estão lá dentro. Aquele que deu sabedoria para o homem fazer as pirâmides do Egito. Esse é Deus. E você pode saber de forma íntima o que passa na mente dele. Você consegue imaginar isso? Agora eu quero que você pense em algo que estava te preocupando. Algo que te aflige. Algum problema, uma situação. E eu quero te perguntar, perto da grandiosidade que é pertencer a Deus, perto do privilégio que nós temos de conhecer esse Deus maravilhoso, esse problema que você tinha aí, que você tem, ele é realmente assim tão grande? Essa aflição que você passa, ela é realmente assim tão preocupante para você? Essa falta que você acha que você tem, ela é realmente uma falta? O Deus que fez o universo, ele te ama, ele entregou a vida por você. Qual que é o seu problema mesmo? Tem um problema de verdade aí? De verdade? Essa situação, ela é tão digna assim de tirar seu sono de noite? De você acordar preocupado, aflito? Veja o quanto que você é amado. E tem ao seu alcance a maior riqueza do mundo, que é conhecer e viver intimamente com Jesus Cristo, o amado da sua alma, por quem o seu coração anseia. Amém? Pense sobre isso, reflita sobre isso. E para a gente finalizar aqui, eu queria falar do papel do Espírito Santo nisso tudo. Eu acho muito incrível, né? Como que Deus faz as coisas, e João escrevendo o Evangelho, eu não sei se ele pensou nisso quando ele estava escrevendo, mas a gente estava estudando agora sobre o Espírito Santo, sobre o papel do Espírito Santo nas nossas vidas, como que nós não conseguimos alcançar Deus sem o Espírito, como que nós não conseguimos conhecer mais de Deus e realmente sermos transformados sem a ação do Espírito, né? Tanto que Jesus fala, é melhor que eu vá para que ele venha, porque o Espírito Santo ele consegue mexer na gente de forma lá dentro do nosso coração. E aqui, logo depois, ele vem falando sobre, a Bíblia continua, né, sobre a vida eterna. Então, o papel do Espírito Santo nisso tudo, ela é fundamental. Ele é fundamental, né, o papel. O Espírito Santo é que nos revela Jesus. Lá em Judas 1, sabe que tem um livro na Bíblia, chama Judas? Não é Judas Iscariote, tá? Que escreveu, é outro Judas. Judas 1, versículo 20 e 21, tá assim. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Então, aqui ele está citando algumas coisas. Ele vai falar, né? Edifiquem uns aos outros na santíssima fé,
mantenham-se firmes no amor de Deus, mas eu quero chamar para a parte, né? Orem no poder do Espírito Santo. Enquanto aguardam a vida eterna que o nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardar a vida eterna. Às vezes a gente fica, né? Nossa, eu quero conhecer mais de Deus, eu quero me relacionar mais com Ele, eu quero saber mais dele. A gente vai para as Escrituras para se relacionar e conhecer mais sobre esse Deus. E às vezes a gente passa por períodos na nossa vida que parece que Deus sumiu. Você que é um tiquinho velho assim de igreja, você sabe disso que eu estou falando. Você tem 2 meses de crente. Não, 2 meses não, 2 meses é muito pouco. 1 ano de crente, você sabe o que eu estou falando. Às vezes parece que Deus some. Você está procurando Deus e você não acha. Cadê? E aqui está falando, enquanto aguardam. O conhecimento de Deus, ele é progressivo. Ele é infindável. E ele vai se somando. Um pouquinho você conhece hoje, o que você conhece de amanhã se soma o que você sabe. Isso vai sendo cumulativo. Então, a gente está sempre no aguardo de uma vida eterna. A gente está sempre aguardando conhecer mais de Deus é revelado, que o nosso amor por Ele seja renovado, para que nós tenhamos uma relação mais íntima com Ele, sermos mais parecidos com Jesus. E aqui Ele está falando, orem no poder do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida, nós precisamos ser batizados no Espírito, nós precisamos passar pelas águas, nós precisamos beber dele. Porque é o Espírito Santo que revela aos nossos corações quem é Jesus. Ele vai resplandecer a glória de Cristo. Cristo será conhecido, a majestade dele será revelada na nossa vida pelo Espírito Santo. A gente estudou isso nas últimas aulas. Então, se você está buscando mais de Deus, eu quero te convidar a se agarrar ao Espírito Santo. Você precisa dele e ele vai revelar para você a vida eterna. Porque ele revela quem é o Cristo. E aí Jesus te dá a vida eterna. Então, para chegar até Jesus, nós precisamos do Espírito. Então, a conexão aqui, né? O Espírito Santo é prometido e logo em seguida nós sabemos que a gente vai receber a vida eterna. E conhecer a Deus é ter uma vida íntima com ele. Então, enquanto nós esperamos conhecer mais de Deus, nós nos enchemos do Espírito Santo, porque ele nos revela o Cristo. Amém? Nós vamos acabar aqui hoje a aula, porque sim. E eu queria que a gente meditasse nisso, eu quero que vocês levem isso para casa de vocês, pensem nisso durante a semana, conhecer a Deus. O que é conhecer a Deus? Eu quero chamar Diego aqui para a gente cantar. A gente vai orar. Leve isso para a sua vida, para a sua jornada cristã, para o seu dia a dia. Seja cheio, sabe, do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Você tem um acesso a algo que poucas pessoas têm. Você tem acesso a uma vida eterna. Você tem acesso a conhecer um Deus maravilhoso. E você é amado por Ele. Se coloque de pé, feche seus olhos. Se você quiser ficar sentado, pode ficar sentado também. Ou fique em pé, você que sabe. Se quiser ficar de joelho, pode. O jeito que você se sente confortável e quiser ficar na presença do seu Pai agora. Eu quero que você pense agora no seu Pai. Eu não estou falando apenas de um Deus Salvador. Claro que o Deus Salvador é muito importante, nós precisamos dele. Mas é o seu Pai. Aquela cruz veio revelar para a gente Deus Pai. E fale com Ele. O que Ele está falando com você? O que você está pensando? A partir do que foi revelado das Escrituras aqui hoje, o que vai mudar na sua vida? Como que você vai viver a partir de hoje? Sabendo que é amado, que é cuidado, sabendo que é zelado, sabendo que você pode conhecer o íntimo do coração de Deus. Eu quero fazer um desafio para você. Você vai perguntar para Deus o que está no coração dele. Pergunta a ele o que está no coração dele. O que está no seu coração, Deus? O que o Senhor quer falar comigo? Especial comigo. Se coloque agora numa posição de amigo de Deus, de amigo íntimo de Deus. Escute o que Deus tem a dizer ao seu respeito. Às vezes você está aí perguntando e do nada vem a imagem de uma pessoa na sua cabeça. Às vezes Deus quer falar com você dessa pessoa, para você interceder por ela. Às vezes é uma pessoa que está precisando de alguma coisa e Deus quer levar você até lá para ajudar. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Ore agora, fale com Deus.